Bom, colega, então, obrigado aí obrigado pelo aviso. Tá gravando a partir de agora, né? Mas, porventura, os colegas que chegaram mais tarde tiver alguma dificuldade, a gente faz uma revisão do assunto de novo. Beleza, tá valendo. Tá, irmão? Então, eu pensei que eu tinha botado para gravar desde o início, eu peço desculpas aí. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não se preocupe não, colega. A explicação dessa letra I, J e K é o resumo aí do início da aula. E conforme eu falei agora, né? Se você tiver dúvidas aí na resolução dos exercícios, não tem problema nenhum eu fazer uma revisão para os colegas que forem chegando mais tarde na aula de amanhã. Vamos lá. A letra I. A letra I é uma conversão de 13,8 kV, que é uma tensão bem conhecida para o pessoal da área de elétrica, tá? Volts. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou numa escala de um número bem significativo, ou seja, um número maior, e estou voltando para a unidade fundamental, aqui, ó, no meio. Estou saindo de K e voltando para volts. Então, isso se enquadra aqui na nossa dica do lado direito. Quando eu estou saindo, quando a mudança for... Opa, desculpa. Aqui na parte de cima. Quando a mudança for de uma escala maior para uma escala menor, multiplica seu número por 1000. Lembrando que por 1000, por quê? Porque a mudança está saindo de uma escala só para outra. Se eu fosse de uma escala para mais uma, seria 2 multiplicações por 1000, que nem foi o exemplo do capacitor. E nós saímos de pico, tivemos que passar por nano, aí sim chegou em microfarad, ou seja, dividiu por 1000 uma vez e dividiu por 1000 uma segunda vez. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar o 13,8. A nossa dica é que quando for de uma escala maior para uma menor, multiplica-se o número, né? Como a multiplicação é só de uma escala, então eu vou multiplicar por 1000 apenas uma vez. Então, por isso que quando a gente fala 13,8, nós estamos falando de, na verdade, 13.800 volts. Só para recapitular, 13,8 kV é uma tensão fase. E só para não deixar na curiosidade, 9,76 kV, ou a gente já está vendo aqui a conversão, né? Em volts, vai ficar 7.960 volts. Isso aqui é a tensão fase terra. Nada de ver aquelas situações que passam no jornal, né? O fio de 13,8 caído no chão. Na verdade, se ele está caído no chão, a referência é o terra. Então, vai ter uma diferença de 7,96 kV fase para terra. E se for de fase para fase, é o 13,8 que nós já estamos acostumados de ouvir. Se nós convertemos de uma escala menor para uma escala maior, a letra J é justamente o contrário.
138 mil volts. Vou converter para kilovolt. Agora sim é a nossa dica daqui de baixo. Eu estou saindo de uma escala menor, ou seja, eu estou saindo da unidade fundamental e estou indo para uma escala maior. Então, a conversão desse número é uma divisão por 1000. Ou seja, isso aqui é uma tensão de 138 kV. Isso aqui é uma tensão que a gente vê em linhas de transmissão. Quem mora aí pelo São José, Cidade de Deus, aquela Avenida Itaúba, tem aquelas linhas de transmissão que vai desde uma subestação lá perto da bola do produtor e vai subindo a Itaúba. Se não me engano, aquela linha de transmissão é em 138 kV. E aqui atravessa o São José pela Avenida Altasmirim, em quase toda a sua extensão, também é nesse nível de tensão de 138 kV. Tá? Então, essa daí é um valor de tensão que é bastante utilizado na transmissão. Vocês conseguem observar por que é 138 kV? Aonde que a gente poderia usar essa tensão aí? Faz o Vou rebaixamento apagar aqui para o lado direito, 13.8. só essa parte de cima. Não sei se cortou seu microfone, só ouviu o início aí da sua resposta aí. Eu vou chutar aqui, desses 138 mil kV, faz o rebaixamento para 13.8. Positivo, ou seja, a linha de distribuição, de transmissão é 138 kV. A distribuição é em 13.8 kV. Só responder, não sei se o colega que fez a pergunta no último dia do módulo de elétrica perguntou para que a gente utiliza aquele cálculo de espiras, aquele cálculo tudinho de potência, né, utilizada em transformadores. Consegue observar que essa tensão de alimentação é de 138 kV para 13.8 é justamente uma relação que está dividindo por 10 a tensão dessa alimentação. Ou seja, tem uma entrada de 138 e a minha saída é 13.8. Ou seja, esse rebaixamento é para justamente atender a minha distribuição, que é em 13.8. E o que acontece no meu secundário, só recapitulando aí a aula de elétrica, né? Eletricidade que nós tivemos, se a minha tensão está diminuindo, o que acontece com a minha corrente no secundário? Ela aumenta, não? Ela vai aumentar. Ou seja, aquela relação, essas tensões que já são padronizadas na distribuição, é justamente para atender a fabricação de transformadores com relação de transmissão por 10 ou por 5. Aonde que pode ser essa divisão por 5? Divide 69, que é uma linha de transmissão também,
por 13,8. Quanto que vai dar esse resultado aí? Para quem está com a calculadora aí na mão. É para dividir, por 13,8? Isso, 69. 5. E dá um número certo, né? Não é um número quebrado, essa divisão. Correto? Essa divisão aí que vocês fizeram? Positivo, deu 5. Então, esses valores de 69, 138 kV, 13,8 kV, já são valores de tensão padronizados conforme o nível de tensão que nós vamos trabalhar. Ou seja, eu posso ter subestações de 69 para 13,8. Ou seja, dentro dessa subestação, eu vou ter transformadores com razão 5 de transformação. Ou seja, se porventura der problema num transformador, já deve existir um transformador reserva nessa mesma proporção. É claro que deve existir num prazo de entrega específico, né, 20, 30 dias. Mas já é padronizado a fabricação deles. Numa linha de transmissão, 138 para 13,8 é uma razão 10. Então, também já são transformadores padronizados para serem construídos conforme a linha que vai ser trabalhada. Beleza? É por isso que existe essa tensão de 69 kV. Ela não foi escolhida arbitrariamente, né? Então, se nós trabalhamos com 13,8, é justamente um valor de tensão que, quando utilizado aquele transformador, vai me proporcionar uma redução de corrente no secundário, no primário, para ter uma transmissão de potência mais eficaz. Eu tenho quase certeza que poucos colegas sabiam dessa informação aí, do porquê eram justamente esses valores, de 69, de 138 kV. Vamos lá para a letra K. 16.000 quilowatts. E diga-se de passagem, é a potência de um gerador lá da usina. Lá na usina, lembrando que são 5 geradores que temos lá. Para megawatts, qual é o valor desse número nessa conversão aí? Já está bem rabiscada aqui a minha dica, mas deixa eu apagar aqui para ficar melhor entendido. Estou saindo de quilowatts, que é uma escala menor do que megawatts. Então, o que está acontecendo, justamente aqui é a nossa letra B da dica, né? Essa parte de baixo aqui da dica. Quando a mudança for de uma escala menor para maior, divide-se o número, né? Então, vai pegar esse 16.000, dividir por 1.000. Então, a resposta dessa conversão de 16.000 quilowatts para megawatts é apenas 16. Tranquilo, pessoal? Então, essa daí são as respostas daqueles exercícios, né, que eu botei para ir praticando de conversão de escalas. Beleza? Então, eu vou só fazer uma... Professor, a gente vai usar esses cálculos. Não A gente vai usar muito esses cálculos em A gente vai usar muito esses cálculos em capacitadores, né? Positivo. Capacitores, capacitores, Tem uma quando foto for... aí pra gente ver esses capacitores aí. Vou Tem uma foto aí pra gente ver. Dá sim, só um minutinho aí que eu vou colocar aqui. Capacitores, vai colocar em projetos elétricos, por exemplo.
Só não esquecer de quem está com o áudio ligado aí, desliga aí. Só um minutinho. Aqui. Por exemplo, aqui é um capacitor e está justamente com a letra que eu disse que não estou conseguindo digitar direito. Aqui, ó. Qual é o valor desse capacitor aqui? Já vamos. 470 microfarad. E o que quer dizer o micro? Recapitulando aí. Eu não peguei essa parte da recapitulação, não. Eu sempre vejo lá no trabalho dos capacitores. Beleza, não se preocupe não, que foi justamente o que eu já estava programando aqui, depois do exercício, que era justamente fazer essa recapitulação das escalas, né? Então, vou colocar aqui o nome do assunto, né? Conversão de escalas. As principais escalas que nós vamos utilizar são essas: P, G, M, K. Vou colocar a unidade, que é a unidade que nós vamos trabalhar, ou seja, pode ser metro, grama, nesse caso do capacitor farad. M minúsculo, eu vou escrever com U, que é esse micro, nano e pico. Vou escrever na mesma sequência aqui embaixo os nomes, ou seja, tera, giga, mega, quilo. A unidade é o nome que ela já está sendo dado. Mili, micro, nano e pico. Está na mesma sequência. Seus valores. O tera é 10 elevado a 12. Giga, 10 elevado a nona. Mega, 10 elevado a sexta. Quilo, 10 elevado a terceira. Unidade fundamental, 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 menos 6. Nano, 10 a menos 9. E pico, 10 a menos 12. Então, vamos observar aqui. Esse capacitor, ele é um capacitor na escala de micro, que é essa letra U que eu escrevi, mas é esse U com a perna um pouco mais puxada. Recebe esse nome de micro, que é uma letra grega. E o seu valor é esse valor aqui, ó, 10 a menos 6. Então, vamos escrever esse valor aqui, ó. 470 microfarad é a mesma coisa que você pegar 470 e multiplicar por 10 elevado a menos 6. Se não me engano, vai ser este valor aqui. 0,00047. É este capacitor aqui. E existem vários capacitores de vários valores. Por exemplo, vou colocar um segundo capacitor aqui, ó. (3.3 microfarad). Então, escrevendo de novo nessa mesma proposta, né? 3.3 microfarad é você pegar o 3.3 e multiplicar pelo valor do micro,
que é 10 elevado a menos 6. Então, essa resposta vai ser 0,000 mais um 33. Só conferir aqui. Isso mesmo. O meu deu 9,277 do primeiro. Não tem nem como dar como 9, colega. Porque isso aqui é 10 elevado a menos 6. É só uma multiplicação base 10. Ele não muda o número. Deixa eu só pegar aqui o modelo de calculadora, né? Aqui nessa calculadora, que eu acredito que deve ser o modelo da maioria, você tem que pegar 4, por exemplo, a letra A, 470, né? Você vai escrever 470, vai escrever nesse EXP. Alguns colegas, o EXP é esse modelo aqui, ó, X10X. Não sei se é o modelo da sua calculadora. Vai escrever 470 XP e vai escrever o menos 6. Aí você vai conseguir calcular, na verdade calcular não, você vai conseguir obter o mesmo número que a gente obteve aqui, ó. Ok? Na aula de sexta-feira, eu falei sobre essa utilização da calculadora. Então, para a gente não perder o foco do assunto de hoje, que eu ainda quero passar, a gente pode fazer uma aula amanhã sobre essa parte de revisão do que a gente perdeu, os colegas que chegaram atrasados, né, que eu esqueci de botar para gravar desde o início, sobre calculadora também. Achei. Agora eu achei. Porque é o Consegui? seguinte, eu estou fazendo na calculadora do celular. Aí eu Ah, coloquei só 470 vezes x ao quadrado, mas não, é 470 vezes 10 x ao quadrado. No caso, x a menos 6. Aí deu isso. 0,47. Entendi. Beleza? Então, por isso que quando no módulo anterior eu recomendei que a gente utilizasse a calculadora científica, que ela é bem melhor do que estar usando do celular. Estou vendo aqui que eu esqueci o menos bem aqui, tá? Do menos 12. Beleza, pessoal? Então, essa daqui são as conversões que nós estamos vendo até agora. Da recapitulação que eu quero fazer, né? Por exemplo, quando a gente faz uma mudança de uma escala para outra, dependendo se for da maior para a menor, nós vamos multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Nesse caso que a gente fez lá do capacitor, nós pulamos duas. Então vai ter duas divisões por 1000. E no resumo da dica, e na minha anotação eu coloquei quando a transição, né, que é a modificação de escala para escala maior, nós vamos dividir o número. Quando a transição, ou seja, a mudança, né, for para escala menor, multiplica o número.
Então, esse é o resumo das mudanças de escala que nós utilizamos. Só que vocês podem perceber que nós estamos falando de números muito grandes, números em tera, em giga, em mega. Ou seja, são números que vocês observarem aqui, ó, 10 à terceira. É um número multiplicado por 1000, por 1 milhão, por 1 bilhão e por aí vai. Só que o nosso cotidiano utiliza uma conversão de escala, que ele está concentrado aqui, ó, no 10 elevado à terceira até 10 elevado a menos 3. Ou seja, nós vivemos aqui a nossa maior parte da realidade em questão de medidas está aqui concentrada entre quilo e milímetros, por exemplo, se a gente for utilizar metros. Onde que nós vamos utilizar escalas em mega? Quando nós tratarmos em memórias de computador. Memórias de computador já estão em valores tão absurdamente altos que nós já estamos trabalhando com memórias em tera. Na eletrônica, nós utilizamos memórias, leituras de corrente em micro, e dependendo da tecnologia, até corrente em valores de nanoamperes, ou seja, correntes muito pequenas. Então, para utilizar conversão de escalas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós utilizamos subdivisões menores. E conforme eu comentei anteriormente, né, nós utilizamos a milha, as centenas, as dezenas, unidade. Aí nós temos os décimos, centésimos, milésimos. Na milha, nós utilizamos a letra K. Nas centenas, nós utilizamos a letra H. Por isso que, por exemplo, quando nós tratamos de distância de uma cidade para outra, quando a gente fala de uma distância de uma cidade para outra, nós normalmente utilizamos milhares de metros. Então, falamos em quilômetros, por isso utiliza a letra H. Quando falamos de terreno, né, sítios, nós falamos de hectares, por isso que se utiliza a letra H nos hectares. Nas dezenas, EA. Unidade é conforme a unidade que nós vamos utilizar. Então, eu vou colocar como UF, que é justamente unidade fundamental. Que unidade pode ser essa? Qualquer uma. Grama, metro, entre outras. Nos décimos, nós utilizamos apenas a letra D, centésimos, desculpa, a letra C, e milésimos, a letra M. Da escala que nós estamos utilizando anteriormente, que era escala para valores muito grandes, nós vimos que a letra K era um número multiplicado à terceira potência. Ou seja, o K é uma multiplicação por 1000. Centenas, que é o H, 10 elevado ao quadrado. Então, a nossa multiplicação aqui é uma multiplicação por 100.
dezenas, que é o DA, é um 10 elevado à primeira potência, ou seja, uma multiplicação por 10. A unidade fundamental, ela não tem multiplicação, mas ela continua sendo escrita na base 10, só que um 10 elevado a zero. Ou seja, 10 elevado a zero é uma multiplicação por 1. Se para a esquerda é 10 elevado a 1 positivo, 2 positivo e 3 positivos, nos décimos nós também vamos ter o 10 a menos 1, que equivale a uma multiplicação de 0,1. Nos centésimos, é o 10 ao quadrado, só que o 10 menos 2, é uma multiplicação de 0,01. E os milésimos, 10 a menos 3, que significa uma multiplicação 0,001. Esse aqui é o que nós trabalhamos mais na área mecânica, né, na parte de décimos, centésimos e milésimos. Dezenas, centenas e milhares, nós utilizamos em medição de distâncias, medições para pesos mais significativos. Então, se nós utilizarmos a unidade metro, então, quando nós temos 1000 metros, nós temos aqui, na verdade, 1 quilômetro, que não deixa de obedecer àquela regra anterior. Se eu estou saindo de uma escala... Pode falar, irmão. Centésimos vezes 0,1. 0,01. Ah, tá. O décimo que você utiliza vezes 0,1. Ok? Então, por exemplo, eu estou saindo de metros para quilômetros. Lá naquela nossa dica anterior, né, dizia que quando eu saía de uma escala menor para maior, eu dividia por 1000. Então, 1000 metros equivale a 1 quilômetro, que é o que a gente já costuma utilizar de uma forma indireta, já até utiliza essa conversão direta, né? Em gramas, por exemplo, quando se compra alimentos, que está escrito 1 kg, né? Na verdade, quer dizer que aquele pacote que a gente está comprando de qualquer alimento, né, tem, na verdade, 1000 gramas. E nessa parte de décimos, que é um pouco mais décimos, centésimos e milésimos. Nós costumamos falar isso daí na área mecânica, né? Quando a gente tira, tire 1/10 da medida que está sendo feita, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma peça, por exemplo, 10,28 centímetros. Aí você ouve o torneiro falar, tira 1/10. Na verdade, o torneiro está mandando que... Na verdade, está pedindo para o torneiro, né, tirar 1/10. Então, o torneiro vai tirar a peça o suficiente para ela ficar com 10,18 centímetros. Não sei se algum colega já trabalhou com torneiro ou já viu essa expressão, né? Tira 1/10, tira 1 centésimo. Na verdade, ele está trabalhando só aqui nessas casas depois da vírgula.
Lá na empresa, a tornearia e manutenção ficam no mesmo setor, né? Só que manutenção fica em cima e a tornearia embaixo, a gente sempre vê eles fazendo esses trabalhos aí. E sempre com paquímetro, né? Justamente para tirar essas medidas decimais aí. Isso, na verdade, nós vamos começar, essa seria uma parte interessante que tem na parte da metrologia, né? Você justamente pegar, por exemplo, essa medida aqui, ó. Essa medida aqui desse paquímetro. Esse aqui é um paquímetro digital, né? Ele já dá a resposta em milímetros, já está contida em milímetros, ou seja, quem vai ler isso aqui já vai ler direto, e conforme vai sendo tirado a medida, né, ele observa o quanto está andando aqui nessa escala para poder informar essa leitura para quem está tirando a medida. E aqui nesse paquímetro tem uma conversão de milímetro para polegada também, mesmo sendo paquímetro digital. Essa parte aí está ainda incluso na nossa sequência de estudos, aprender a fazer essas leituras de paquímetro. Apesar de a gente não estar presencial, existem alguns exercícios que dá para a gente fazer. E, por exemplo, acredito que está aparecendo uma imagem de um paquímetro quase cobrindo a tela toda. Positivo, tá aparecendo. E dá para a gente identificar as releituras, identificar o que esse paquímetro está querendo nos dizer. Tá? O que quer dizer essa distância, o que quer dizer essa redução de escala, o que quer dizer cada traço desse aqui. Beleza? Porque isso daí, de acordo com o meu cronograma, é para a gente falar sobre esse assunto na segunda-feira, mas se a gente conseguir desenvolver bem, a gente ainda consegue trabalhar aí nesse assunto durante essa semana ainda. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero que vocês anotem e observem, principalmente, são essas multiplicações aqui, ó. Multiplicação por 0,1, 0,001, porque principalmente quando for pegar um paquímetro, vai ser utilizado essas escalas, porque o paquímetro ele utiliza tanto escala centesimal como uma escala milesimal. Beleza, pessoal? Então, um dos exercícios que a gente tem sobre isso daí, na verdade, eu não vou nem entrar em exercício ainda, é justamente saber ler essas unidades conforme está descrito aqui nessa escala das subdivisões, né, das subdivisões menores que nós vamos utilizar. Um exemplo daí, deixa eu só apagar aqui para a gente compreender o que eu quero passar. É justamente entender o que quer dizer esse número aqui para vocês, 12 centímetros em metros. Como é que ficaria essa conversão? 0,12 metros. Positivo, 0,12 metros, que é justamente a multiplicação desses centímetros por 0,01. Para os colegas que ficaram na dúvida. Eu coloquei naquela tabela anterior que o que é 1 centímetro? É a multiplicação de 0,01. Isso aqui é a escala de centímetro. Por isso que vai ter essa resposta de 0,12. Sabendo que a substituição
pegar aquela escala numérica que eu coloquei na tabela anterior. Então, como que ficaria a resposta dessa pergunta aqui, ó? Ficou mudo aqui. Não, não ficou mudo, não, é que eu estou calado ainda. Ah, tá. Só um minutinho aí. Então, o que nós temos que fazer nesse caso aqui? Ó? É observar o que a pergunta está falando. Quantos metros possui a soma abaixo? Bem, se a minha pergunta está questionando em metros, o que eu tenho que fazer com esses números em milímetros e centímetros aqui? Deve se converter tudo em metros. Então vamos fazer essa prática aí, esse cálculo aí, e vamos ver qual é o resultado que vai se obter aí. Vou dar 2 minutos aí para fazer essa conta aí. Antes de fazer a conta, né? A resposta 1,415. Eu fiz aqui, deu esse valor, mas eu fiquei com receio de responder e tá errado. Não tenha medo não, meu colega. Eu somei, no caso, Vamos... 13,20, né, que seria a conversão para centímetro, mais os 23 centímetros, mais os 1.053. Positivo. Aí, na verdade, você converteu o metro em centímetros também, né? Se você falou 1.000, você, na verdade, converteu indiretamente na sua cabeça aí em milímetros. Vamos lá dar a resposta. Os outros conseguiram chegar aí na resposta? Não se preocupe, que eu vou dar a explicação passo a passo aí para a gente entender essa A passagem. minha primeira conta deu. Eu coloquei um zero a mais. Aí ficou. Peraí, deixa eu colocar o zero de novo para ver. Zero. Ficou 1,296. Aí eu tirei o zero e deu isso aí. Aí ficou 0,132 mais 0,23 mais 1,053. Aí deu 1.415. Ou, no caso, Então, 1,415. isso, mas na verdade, vamos fazer aí por partes aí, né? O 132, eu vou fazer conforme está escrito na questão, né? Mas aí, depois, conforme vai melhorando aí o nosso jeito de fazer a conta, né? Cada um pode fazer do seu jeito, sem problema nenhum.
O enunciado da questão está me pedindo para colocar a resposta em metros. Então, 132 milímetros em metros é você pegar o 132 e multiplicar pelo valor do milímetro. O valor do milímetro é quanto? 0,01. Então, essa primeira resposta vai dar o 0,132 em metros. Essa primeira parte aqui. A segunda parte é pegar os 23 centímetros e transformar em metros também, porque a resposta da questão é em metros. Então, é 23 vezes o valor do centímetro, 0,01. Agora sim, tem um zero a menos aí nessa questão, por quê? Porque eu não estou mais em milímetros, estou em centímetros. Então, essa resposta agora vai ser o 0,23 metros. 1,053. Eu preciso converter? Não, porque ele já está em metros e a resposta também está em metros. E vamos observar, 0,132 está em metros, 0,23 está em metros, 1,053 também está em metros. Então, agora é só pegar e fazer uma soma direta. 1,053 mais 0,132 mais 0,23. Aí nós conseguimos obter o valor de 1,415. Mas no real, né, professor, a gente já passou logo isso tudo rápido, né, para metros. A gente só fez passar uma casa, a vírgula para 3 casas à frente, né, e ficou 0,132, e o outro a gente só ficou passando a vírgula até aparecer o zero. No final, fazer essa conversão parece que é básica, né? A gente já faz Já algo fez direto, né? Na verdade, essa parte introdutória aqui é justamente o básico para a gente entender o que está acontecendo nas conversões das escalas que nós vamos ver tanto na trena milimétrica, no taquímetro e no próprio multímetro. Então, essa parte aqui introdutória é mais para a gente ir entendendo o que a gente vai vendo, o que a gente vai compreendendo aí dessas conversões de escala. Beleza, pessoal? Então, a aula começou naquele resposta dos exercícios que eu coloquei lá no grupo, né? Falei de uma Você forma colocou bem... exercício no grupo, cara? Mas não se preocupe não, que ainda não foi o exercício que eu coloquei para valer ainda não. Ah, só. Ok. Eu nem vejo aquele grupo, falando a verdade, ó. É Tem um monte de grupo porque, pra ver todo dia. o que eu coloquei ontem no grupo foi só que eu comentei sexta-feira, e eu ia colocar uns exercícios só para ir praticando a questão de conversão de unidade aí na calculadora, né? Aí, só que é claro, né, tem pessoas que nem você, que não olha o grupo, aí eu fiz a resolução da resposta, que foi o início da nossa aula. Beleza? Mas o que eu coloco no grupo, eu falo aqui na aula para atender todo mundo. Beleza? Então, o que a gente viu no início da aula foi justamente o exercício que eu coloquei lá no grupo, para a gente ir acompanhando passo a passo a questão de conversão de escala. A lista de exercício mesmo que eu quero fazer, eu quero entregar na quinta-feira, para ser entregue na segunda-feira, conforme foi mencionado aí no primeiro dia de aula. Então, vamos fazer só uma breve explanação aqui, que eu falei sobre
as várias conversões, as várias escalas, né? Escalas de medidas para grandes números, né? Para grandes medidas. E aqui envolve os números em tera, giga, mega e quilo, que são os números com um fator de multiplicação bem elevado. Temos escalas de medidas para pequenos números, que aí envolve mili, micro, nano, pico, e outras escalas menores, tanto maiores também, só que aí já foge um pouco do nosso contexto. E o que eu quero trabalhar, começamos a trabalhar de hoje, e será com sequência na aula de amanhã, são justamente as subdivisões menores. E faz parte já do nosso cotidiano essas subdivisões, são as subdivisões que estão como milímetros, centímetros, quilômetros, decímetros e por aí vai. Dentro dessas subdivisões menores, nós vamos trabalhar a parte de somas, soma numérica, é o exemplo desse exercício que nós estamos utilizando. A soma numérica, ou a subtração também, ou a subtração também, é um dos métodos de cálculo, que nós temos que utilizar, como o colega mencionou. Já fazemos essa conversão de uma forma direta, já estamos habituados com esse tipo de conversão. Vou falar também sobre conversão de áreas, porque está dentro do cronograma do módulo falar sobre essa conversão de áreas, mas já vamos entrar na parte de medidas com instrumentos. Essa medida com instrumentos vai ser principalmente na área de milímetros, e o que algumas pessoas podem ter alguma dificuldade, medidas em polegada. E aqui vai envolver fração. E a gente vai precisar fazer uma breve revisão de soma, de fração, subtração, mas não é uma coisa muito difícil de se fazer. É só fazer uma breve recapitulação, porque existe tanto os paquímetros em milímetros, são os paquímetros milimétricos, e os paquímetros em polegada. Não sei se alguns colegas já trabalharam com paquímetro em polegada, mas, por exemplo, lá na usina, nós temos equipamentos que vieram dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, é um dos únicos países do mundo que não utiliza o sistema internacional. Eles utilizam um sistema chamado sistema imperial, que utiliza polegada, galões, libras. Eles não utilizam quilo, metros, por exemplo. Ok? Compreendida aqui essa explicação aqui do lado direito, né? Então, nós começamos com grandes números, viemos para subdivisões, e na aula de amanhã nós vamos fazer mais alguns exercícios. Esse aqui foi só o primeiro para a gente ter ideia, mas nós já vamos continuar com exercícios na parte de soma e subtração numérica, com conversão de escalas, e já quero começar
essa parte de conversão de áreas, só para atender o cronograma que é passado para mim, mas eu ainda quero ver se consigo, ainda esta semana, iniciar essa parte de medida de instrumentos, nem que seja com a trena milimetrada, que é o instrumento mais básico que nós utilizamos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, encerrou por aqui? Por mim, encerrou por aqui, que era até onde eu tinha feito no cronograma de hoje, para a gente não se confundir muito, né? Porque tem alguns colegas que vieram me perguntar no meu pessoal essas dúvidas de conversão de escalas, né? Então, eu não quero sair jogando muito assunto, né? Para a gente não perder foco de cada aula. Tranquilo, professor. Tô chegando. Beleza, irmão? Então, amanhã a gente continua nessa parte de exercícios de soma numérica, conversão de áreas. Falou, professor. Boa noite. Beleza, Fantástico. irmão? Boa noite aí.